Bom dia a todos. Eu peço que, por favor, todos se identifiquem no chat e deixem seu e-mail de contato. Obrigado. Nós já iremos começar em alguns minutos.
Bom dia mais uma vez, estaremos iniciando pontualmente às 10h10, ok? 10h10 estaremos iniciando a nossa audiência. Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Vamos aqui parar. Bom dia. Quero dizer, todos sejam bem-vindos à nossa audiência pública que nós estamos iniciando agora neste momento. É uma audiência pública que visa conversar sobre a contratação da nova plataforma de vídeo monitoramento, Smart Sampa, pela Prefeitura de São Paulo. Quero deixar claro apenas algumas regras antes de iniciar a reunião. Primeiramente, meu nome é Jabs, sou o diretor da divisão aqui do Smart Sampa aqui pela Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo. E a primeira regra que eu peço é que todos os participantes, por favor, se identifiquem no chat e deixem seu e-mail. Isso é importante, deixar o e-mail para contato. A audiência vai ter início agora, já, com 10 minutos de atraso. Nós temos uma duração máxima de 4 horas, ok? Eu peço que qualquer questionamento e dúvida que for sendo feito, eu peço que seja enviado para o e-mail, aqui, smsu.prefeitura.sp.gov.br, tá? Eu peço que todos os e-mails sejam enviados, todas as dúvidas e todos os questionamentos enviados por e-mail, para que possamos responder elas, não sejam enviados pelo chat, para não ter problema de a dúvida se perder aí. Então, nós pedimos realmente que as dúvidas e os questionamentos sejam enviados por e-mail, ok? Que poderão ser esclarecidas ao final da reunião, tá? E o mais importante de tudo é peço que todos entrem na plataforma Participe Mais da Prefeitura, onde nós estamos lá com a consulta pública em aberto, ok? E a consulta pública, estamos aceitando todas as sugestões para análise, tá bom? E apenas colocando o cronograma da audiência, teremos agora uma abertura, daí faremos uma apresentação da plataforma, será feito pelo senhor secretário, daí vamos explicar o termo de referência, os aspectos gerais, depois o edital e o contrato, e no final teremos o espaço para os questionamentos, ok? Então, apenas para iniciar, já declaro aberta a audiência pública, e neste momento passo a palavra para o senhor secretário Alcides Fagotti Júnior para que dê as suas palavras iniciais. Estou habilitando para ele neste momento a câmera e o microfone para ele possa
apresentar. Ok? Senhor secretário, a palavra é com o senhor. Bom dia a todos e todas. Bom, o Jabes inicialmente já introduziu um pouco das regrinhas aqui da audiência. Eu queria falar mais com relação ao conceito geral, né, da contratação, né? A prefeitura, em 2017, lançou um programa que se chamava City Câmeras, né? Se chama City Câmeras, né? Que basicamente é uma plataforma multinuvens ali que integrava câmeras, tanto do poder público quanto de parceiros, iniciativa privada, munícipes. E aí o prefeito Ricardo Nunes deu a diretriz aí para que a gente pudesse modernizar esse sistema de monitoramento. A gente então começou a elaborar esse edital. O edital ele tem uma diretriz de uma contratação de imagem, né, de 20 mil câmeras com analíticos, né, será explicado aqui um pouco do termo de referência, tá? E a audiência pública e a consulta pública, né, que tá acontecendo e acontece até o mês, até dia 2, salvo engano, depois o Jabs pode confirmar, mas salvo engano, dia 2 de setembro, a gente, o que a gente gostaria é de ouvir, de fato, né, as empresas, o mercado, com relação à contratação, né? Para ver se a gente está deixando de observar alguma coisa ou está exigindo alguma questão que é de difícil compreensão, difícil execução, que pode inviabilizar o projeto. Então, um pouco do que a gente pretende com essa consulta pública e essa audiência de hoje é justamente a participação daqueles que de fato executam esse tipo de projeto, para que a gente possa ter aí uma melhor eficiência na nossa contratação, né? Depois desse período, a gente vai ter aí um tempo para internamente ajustar tudo e a ideia é responder todos os questionamentos, por isso que mesmo sem prejuízo ao final aqui, inclusive eu estou achando a audiência, viu, Jabs? Uma reclamação que eu tenho aqui, tá muito restrita a audiência, todo mundo bloqueado, todo mundo. Tudo bem que eles podem levantar a mão aqui, mas não dá para ver o rosto de ninguém. Achei muito, não sei se tem alguma questão técnica aí, mas achei muito restrita aqui. Eu acho que deveria abrir aí, se for possível, tecnicamente, abrir para todo mundo mostrar o rostinho aí e tal, que eu acho bacana. Mas a ideia é que ao final, depois da apresentação, que não é uma apresentação longa, que eles vão fazer, tanto com relação ao termo de referência, né, um pouco explicando um pouco de tudo daquilo que está no termo de referência, e também falando um pouco do próprio edital, das regrinhas do edital, prazo que a gente pretende soltar, pôr o edital na rua, deixar ele aberto, enfim. Só vai falar um pouco aí do, né, do que tá lá disposto lá na plataforma Participe Mais, e ao final o pessoal vai poder fazer perguntas, questionamentos, e o que a gente está pedindo é que isso também possa ser enviado por e-mail, porque a ideia é responder todo mundo, né? Responder oficialmente todo mundo, ninguém ficar sem retorno, mesmo que a sugestão não for acatada ou for acatada, ter uma resposta de sim, não e o porquê. Tá bom? Agradeço a participação de todos aí e desejo aí, espero que possa ser muito produtiva essa audiência pública, bem como a consulta pública que a gente desenvolve até o dia 2 de setembro. Tá bom? Obrigado a todos aí, um grande abraço.
Obrigado, secretário, pelas palavras. Só esclarecendo, é uma questão de link, só por isso que eu não liberei ainda a câmera de todo mundo, mas ao final eu vou estar liberando a câmera, só por uma questão de ninguém ter problema com ficar muito carregado o link e ficar pesado para alguém que estiver acompanhando a nossa audiência. Ok? Neste momento, eu vou pedir para que o Anderson se habilite como apresentador e ele comece a falar para nós sobre o termo de referência, das explicações iniciais sobre o termo de referência. Anderson já está habilitado como apresentador. Boa tarde a todos e todas. Eu vou falar de forma simplificada, não entrar muito em detalhes sobre todas as funcionalidades, mas fazer uma descrição geral de toda a funcionalidade que a gente quer na nova plataforma, com auxílio de alguns slides. Chaves. Anderson, acho que é mais fácil você fazer o upload daí mesmo. Só para avisar. Senão eu vou. Não, não, tudo bem, eu vou compartilhar a tela daqui. Ok. Pronto? Anderson? Agora eu estou vendo aqui o slide. Pode ir para o primeiro. O objetivo geral que a gente tem com a nova plataforma é trazer inteligência para a parte de gestão, né? Otimizar o recurso, o investimento que a Secretaria de Segurança Urbana faz e otimizar o recurso que a gente já tem. Então, desde o homem na rua, aos carros e veículos, viaturas, equipamentos em geral que a gente tem aquisição e fazer o melhor uso desses equipamentos. E trazer inteligência para a administração, né? De uma forma geral, otimizando a aplicação. Próximo slide. Próximo. Aí. Então, a visão geral que a gente tem da solução. A plataforma vai conter inteligência, e aí na inteligência a gente vê o BI, né? A inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, toda essa sopa de letrinhas da inteligência que o pessoal tem o hábito de colocar, para poder ser utilizada não só para análise de imagem, que é uma analítica de imagem que todo mundo conhece, né? Tanto embarcado nas câmeras quanto na própria plataforma para fazer análise pós-processada de vídeo, mas a inteligência em relatórios, em análises, né? Porque sem a análise dos relatórios não vai fazer sentido ter inteligência, porque eu só ter a análise de vídeo, depois eu não consigo gerar a análise do ganho que a gente teve na segurança urbana, ou o que teve de eficiência em todo esse investimento que foi feito, né, esse aporte financeiro. Integrações com diversos sistemas, várias delas já são previstas pela necessidade de conseguir dados para poder se trabalhar de forma eficiente. E mais para frente vai ter algum slide que vai ter alguns exemplos das integrações que a gente pretende no primeiro momento, para conseguir alguns dados já e começar fazer uma análise mais eficiente deles. A interoperabilidade entre sistemas é trazer tanto dados para interoperar com a plataforma, quanto algumas funcionalidades serem absorvidas pela plataforma desses outros sistemas. Para evitar a necessidade de você ter que ficar alternando de janela o tempo inteiro, trocando de aplicação, de sistema, para fazer uma atividade que seria simples, né? A função de despacho, que a partir dessa visão que a gente teve da plataforma, tem que fazer parte dela, né? Tá embarcado dentro da plataforma, uma solução de despacho. Os centros operacionais, que é a montagem do centro de monitoramento e operação, a montagem do centro de administração, alguns centros móveis e war rooms, que seriam centros distribuídos para trabalhar a necessidade ali e tratativa de alertas. E a conectividade, que é a infraestrutura necessária para manter tudo isso funcionando e conectado, né? Os serviços prestados para manter essa plataforma toda funcionando. Então, a gente vai ter conectividade, SAS, PaaS, né, que é a plataforma. O serviço de implementação, desenvolvimento e manutenção de todos os
componentes da plataforma. Hoje a gente vê que a plataforma seria dividida em 3 grandes blocos de sistemas, então seria um módulo de gestão, subgestão e operação. E cada bloco representa grupos de usuários, vamos dizer assim. Os 3 principais grupos de usuários que a plataforma atende. Sistemas é a visão que a gente tem de trazer mais soluções de forma dinâmica para dentro da administração, permitindo desenvolver aplicações a partir de fluxos de trabalho, tipo um PPMN, onde você organiza caixinhas, criando um fluxo, e ao final você vai conseguir uma aplicação, né? Da conclusão das caixinhas, ele gera uma aplicação que nativamente vai estar embarcada junto à própria plataforma, criando amarração ao sistema de autenticação e hospedado dentro do sistema de IaaS, que é um dos serviços que a gente entende que vai estar incluso dentro da plataforma. A arquitetura. Nós queremos que a arquitetura seja totalmente web. Então, independente de onde esteja acontecendo a situação e a gente precisa andar com o centro, porque tem uma catástrofe, né, atentado terrorista, alguma coisa assim, consiga andar com a operação para qualquer outro centro de monitoramento e operação. De forma rápida, no máximo 4 horas está tudo funcionando, sem precisar fazer um monte de configuração e instalar um monte de sistema de tudo de novo. Aproveitando, assim, até, às vezes, equipamentos que não seriam os ideais, mas que você conseguiria atender no caso de necessidade. A parte de operação é trazer inteligência, né, a tratativa de alertas e a parte de análise para a operação da plataforma. Que antes, na versão anterior que existia do City Câmeras, não existia nenhuma inteligência. Então você fazia tudo manual e nada se conversava. Hoje a gente quer que a operação seja inteligente e otimizada, trazendo todas aquelas integrações que eu me referi antes para dentro de um sistema inteligente onde a própria plataforma gera o alerta, ela analisa o alerta e encaminha para o ponto certo. Então, só vai ter intervenção do operador quando houver necessidade. Fora isso, a plataforma tem que fazer tudo de forma automática. Então, o módulo de gestão, a finalidade dele é basicamente a parte administrativa, algum nível de desenvolvimento simplificado para criar as modelagens de fluxos. Então, você cria alguns sistemas de baixa complexidade para atender a novas necessidades que venham aparecendo, tecnologias no-code ou low-code, onde você vai ter basicamente nenhuma programação, ou muito pouca, né? A parte de monitoramento e diagnóstico de infraestrutura para analisar se a plataforma está tendo bom desempenho, ou se ela não está tendo porque não está tendo, e gerar relatórios também. Isso vai funcionar tanto para o administrador do município, né, que vai fazer gestão de contrato e tudo mais, quanto para a empresa que presta serviço, porque vai permitir que ela seja analisada todo o desempenho da plataforma e da infraestrutura existente na operação. Ferramentas de gestor, aí a gente vê outra sopa de letrinha, né? A gente quer o dashboard dinâmico, a gente quer relatório, análise em tempo real dos dados, painéis dinâmicos também, né? Para você conseguir deixar plotado numa tela lá todo o dado que está acontecendo em tempo real, viatura andando, tudo isso que o gestor possa ter. Dependendo do gestor, ele vai montar uma tela diferente para ele. Então, o cara que faz gestão da garagem, por exemplo, que ele tem que saber quantas viaturas tem rodando e onde tem, ele vai ter uma tela. O cara que faz análise de risco, ele vai ter uma tela diferente. Ele vai ver lá no mapa dele onde tem chance de deslizamento de barreira e outras coisas. E no caso do gestor, a informação é um pouco diferente da operação. Ele vai ver se a ferramenta tem que ajudar ele a gerir os contratos também. Então, você tem que saber se as ferramentas que ele contrata estão funcionando. Por isso, as integrações. E os principais usuários desse grupo são gestores e administradores da plataforma, os fiscais de contrato, auditores, desenvolvedor relativo, né, ali entre aspas, que vai trabalhar com no-code e low-code para criar aplicações simplificadas. Módulo de subgestão. É um tipo de gerente também, né?
Só que esse é muito mais próximo da operação, ele não faz gestão de contrato, então a visão que ele tem é bem mais próxima da operação, ele vai ver basicamente o que os seus subordinados estão fazendo, analisar, eles não podem alterar a permissão de usuário, então eles vão gerir o volume de acesso que tem, ou a equipe que está trabalhando no momento, e ele serve para dar algum acesso emergencial ali para o operador no momento que precise. A depender da situação, ele faz uma análise, mas ele não cria novos usuários, que é a função restrita do grupo de gestão, né? Próximo. Perdão, para mim aqui não tinha mudado. Módulo de monitoramento. Esse é o módulo de operação, né? Que vai ter a carga mais alta de utilização, onde vai ficar reunido todos os sistemas relacionados à operação. Então, sistemas de alerta, sistemas de monitoramento, VMS, todas essas ferramentas vão estar nesse módulo de monitoramento. A ferramenta de despacho, perdão, e outras ferramentas do operador. Então, tudo que ele precisa saber, a viatura que está rodando, que ele vai precisar despachar para uma missão, ou os equipamentos que tem, o sistema de catálogo de recurso, para ele saber, na viatura tal tem a equipe que tem esse conhecimento, tem esses recursos e esses equipamentos disponíveis. Tem que estar tudo bem catalogado e disponível para o operador em todos os momentos. Então, ele vai ter uma série de ferramentas de operação disponíveis para ele. É assim que a gente vê essa parte. E a disponibilidade de pegar também, quando houver outras integrações com sistemas, receber dados de outras secretarias para ver como a gente poderia cooperar com eles dentro da parte de operação. Então, quando acontecer um acidente ou outra secretaria precisar de um apoio, a gente receber direto ali e já fazer a tratativa de forma rápida, não precisando mais de uma ligação telefônica, por exemplo. Então, essa é uma das várias ferramentas de operação que a gente vê na plataforma. Próximo. Então, aqui, como eu falei um pouco antes, desenvolvimento de pequenos sistemas e aplicações a partir de ferramenta no-code ou low-code, para reduzir e atender, né? Reduzir a necessidade de aquisição de outros sistemas e atender necessidades a crescente necessidade de sistemas que existe dentro da administração pública hoje, com as demandas de governo digital e de renovação de sistemas que hoje estão em obsolescência, né? Você sabe que a administração pública ela tem um problema com manutenção de sistemas. Então, a ideia é renovar muito do parque de sistemas que existe hoje, com essa ferramenta. E é que a implantação seja simplificada, uma vez que a gente entende que ela tem que ser nativa da própria plataforma. Então, se aproveite todo o sistema de autenticação de usuário, controle de usuário, e mantenha isso encapsulado junto com a plataforma. Então, a ideia que a gente tem é essa, e conseguir fazer a implementação rápida, né? Num curto período de tempo, você trabalha, você homologa e implementa a solução num tempo reduzido, sem a necessidade de você ter que ficar redesenhando muitos os processos e criar um volume razoável de otimização, né? E automação de processos também no caminho de desenvolvimento e homologação. Infraestrutura como serviço. O uso da infraestrutura como serviço aqui a gente vê como opção, né, a melhor opção para hospedar os sistemas do slide anterior, o armazenamento geral da própria plataforma e de todos os componentes da plataforma, e para fazer integrações também. Então, que exista essa reserva de AS disponível para carregar os sistemas que, de repente, para fazer a integração sejam necessários ali.
E ao invés de ficar fazendo um acesso remoto, você junta com a plataforma e melhora o desempenho e reduz significativamente a latência e tempo de resposta e processamento dessa integração. E também para possibilitar criar um hub de integração simplificado, onde vai ter menos demanda e garante a segurança do processo de integração. Próximo. Analíticos de imagem. Os analíticos embarcados nas câmeras, nós desejamos, né, queremos que eles estejam todos disponíveis a partir de 6 meses. Quando for a primeira entrega, a partir da primeira entrega do cronograma em 6 meses, todos têm que estar disponíveis conforme os anexos, né? O anexo 5 e o item 9.2 do termo de referência. E os analíticos da plataforma, os básicos, né? Que são os mais comuns, LPR, o reconhecimento facial e o de perímetro, em 6 meses, e os demais, descritos no anexo, em 18 meses. As fases de implantação dos analíticos, eles são faseados, então em até 18 meses você precisa entregar todos, mas no período ali vocês podem ir testando, homologando e fazendo entrega parcial, e a gente paga conforme as entregas forem sendo realizadas. Próximo slide. Aqui é a visão geral dos modelos de referência de câmeras e do volume instalado no período de 18 meses total. E aí a gente pretende ter instalado nos primeiros 2 meses umas 200 câmeras para iniciar os testes da plataforma em versão beta. E a referência está toda no anexo 8 e no item 9 do termo de referência, onde você encontra a especificação das câmeras e os modelos de referência. O armazenamento de imagens, eles são divididos em 2, basicamente. Então, você vai ter as imagens armazenadas que são sobrescritas recorrentemente. Então, são imagens que ficam 15 dias ou 30 dias na plataforma e depois ela vai sendo sobrescrita. E algumas imagens de tempo indeterminado, que é basicamente guarda perpétua, que tem que ficar até o fim da vigência do contrato armazenado à plataforma. E esse volume a gente está vendo como 1% do total de armazenamento das câmeras da plataforma. Fica uma reservinha de 1% para a gente guardar vídeo de tempo indeterminado. As bases de dados da solução e dados replicados de outras bases de dados, ou qualquer dado armazenado junto à plataforma, deve ficar mantido por período indeterminado ou até o fim do contrato. E os sistemas desenvolvidos ou migrados ou integrados à plataforma também, aqueles que forem para dentro do IAS, seguem a mesma regra, ficam armazenados até o fim do contrato. Nenhum dos dados ou sistemas armazenados dentro do IAS pode sofrer vazamento e fica a responsabilidade do contratante, do contratado, a segurança dos dados. O contratante vai prover um documento geral de segurança, descrevendo linhas gerais, conhecido como Política de Segurança da Informação, que incide diretamente sobre o armazenamento dos dados. Base de dados da plataforma. Aqui a gente enxerga as principais bases de dados utilizadas na plataforma, como sendo a própria base de dados da plataforma, né? As bases de dados dos sistemas desenvolvidos dentro do ecossistema da plataforma, utilizando aqueles fluxos de desenvolvimento rápido, low-code e no-code, as bases do próprio município, que a gente consegue absorver dados e fazer utilização de dados entre secretarias e o dado da própria Secretaria de Segurança Pública, que é do Estado, e alguma coisa a gente passa para eles e recebe de volta, fica um meio a meio aí, e as bases do governo federal, e aí inclui diversas bases, incluindo a base de dados do Cortex, que é muito interessante para a gente fazer a análise aos analíticos de vídeo, né? Então, busca de procurados, placa de carro, entre outras.
Aqui alguns exemplos de integração que desejamos no primeiro momento. Então, ao início de operação da plataforma, gostaríamos que essas todas já estivessem ativas, lá nos 6 meses, que é o Cortex, o SIG-RC, que, né, o SIG-RC até, se for possível, antes, porque a gente vai ter que fazer o teste de integração e operação do sistema de despacho. Hoje ele é utilizado no 156 e 153. É o sistema de registro de ocorrência, basicamente, onde vai entrar a demanda, vai gerar como se fosse uma ordem de serviço, e hoje a integração é realizada com um sistema de despacho. Quando a plataforma for homologada e iniciar a operação, a ideia é que ele seja integrado para poder receber essas demandas vindas do 156 e do 153. O CEAGESP, que é o sistema que é utilizado na Defesa Civil, os dados da CET, então, desde trânsito a monitoramento do semáforo, por exemplo, ou qualquer outra informação que venha proveniente das bases de dados da CET, e o Cinesp, que hoje também faz parte do ecossistema do Cortex, então é um sistema federal que funciona com diversas bases de dados. Cronogramas de entrega. Em 2 meses, a ideia é que a plataforma esteja numa versão beta, não precisa estar completa, mas ela tem que estar numa fase já para fazer testes e ajustes e ter algum volume de câmeras funcionando, que a gente espera que seja 200, como a gente pede. Em 6 meses, são 5.000 câmeras, e aí a plataforma já bem mais robusta, com muito mais funcionalidades. Em 12 meses, a plataforma já completa, e 10.000 câmeras, e em 18 meses, as 20.000 câmeras, e a plataforma completa rodando já na versão bem robusta e estável já, né? Que a gente chama de E4, se eu não me engano. Estável 4. E os ciclos de revisão, que a cada 6 meses a gente faz uma análise, para ver se aquilo está atendendo bem, se precisa de algum ajuste, e fica 6 meses para fazer a implementação. No próximo ciclo a gente faz uma outra análise, para ver como é que vai fazer um outro ajuste, caso seja necessário, uma nova integração, e fechamos mais um ciclo. Então, a cada 6 meses a gente faz uma análise para fazer novas integrações ou atender alguma outra demanda que ficou um pouco defasada na modelagem que tem hoje na plataforma. Fazer pequenos ajustes, né? Centros operacionais. Como referido antes, a ideia é que exista um centro administrativo responsável por fazer a análise e gestão de contrato. E administrar os usuários também, né? O centro de monitoramento, onde o grosso da operação vai ser feito, e onde vai ter o maior número de pessoas trabalhando e maior impacto da plataforma, né? Os centros móveis, que a ideia é que isso aqui seja parecido com um modelo utilizado em outros países, então você vai fazer um grande evento, você leva o centro móvel, você consegue operar dali, e aquele centro móvel é totalmente dedicado à operação daquele evento. E o War Room, que é o sistema distribuído para fazer análise em diversas secretarias e centros de interesse que a gente tem, de alertas, chamados, e trabalhar de forma mais eficiente, então, no atendimento a esses chamados e alertas. A disponibilidade de latência dos serviços prestados é um ponto básico aqui que a gente vai usar para fazer a medição. Então, o que a gente vai cobrar aqui é tudo referido na qualidade do serviço prestado. E vamos usar como ponto de referência de medição os centros operacionais. No caso, os fixos, tá? Então, é o centro administrativo e o centro operacional de monitoramento. E toda a disponibilidade de latência que a gente vai cobrar é em cima desses dois. Os demais pontos a gente não vai cobrar devido a gente não pode multar por responsabilidade de terceiro, né? Um link que não é prestado pela empresa, não é responsabilidade da empresa. Então, isso seria muito pesado cobrar dessa forma.
ferramenta. E aí a gente vai usar aquela ferramenta referida em slides anteriores para fazer o monitoramento da infraestrutura. Então, ela vai estar incorporada no módulo gestor e vamos utilizar essa ferramenta incorporada no módulo gestor para monitoramento de infraestrutura. A manutenção dos equipamentos, escrita na SLA, a gente entende como, né, sendo necessária devido a ser um serviço crítico, que não pode parar nunca de funcionar e a demanda que existe. A política de segurança da informação. A política de segurança da informação, a gente entende que ela vai ser quebrada em duas partes. Um documento público de linhas gerais, onde vai existir uma descrição geral de como aquilo vai funcionar, e um documento técnico que será sigiloso, contendo só a parte operacional mesmo, de execução, o que se pretende de segurança quando o serviço for executado e assegurar que não tenha vazamento de dados, que não se deixe uma trilha para alguém seguir e fazer um roubo ou então derrubar o sistema. Essas coisas conhecidas e aplicadas no mercado, né? Plano de recuperação de desastres. Plano de recuperação de desastres, a gente entende que além da própria disponibilidade da plataforma, é necessário que exista uma forma de dar continuidade ao serviço no caso de existir um atentado terrorista ou qualquer outra coisa do tipo. Ou mesmo um acidente de força maior e, porventura, o data center está num lugar onde tem uma queda de barreira e esse data center ser totalmente destruído, ou em caso de incêndio, ou qualquer outra coisa que é conhecido no mercado que pode acontecer, né? Uma queda de avião. E ter um plano de contingência distribuindo geograficamente um backup em um outro local, totalmente diferente do ponto original de utilização, é a coisa mínima que a gente pede. Então, tem que ter como dar continuidade no serviço, mesmo que tudo seja destruído. Em algum momento, esse negócio tem que voltar a funcionar de forma eficiente. E a gente entende que isso tem que ser rápido, por ser um sistema de crítico, né? Uso crítico. Os ciclos semestrais. Ciclo semestral, a gente vai fazer a revisão do que o sistema funcionou, o que ele teve, o que ele não teve, de bom funcionamento, mau funcionamento, falhas, o que ele podia fazer melhor. Analisar se existe alguma nova necessidade que precisa ser ajustada ali para a plataforma atender, ou se não é bem um ajuste, é mais uma forma como a plataforma faz aquilo, porque não se adequa bem à nossa necessidade. A elaboração do projeto e implantação, num ciclo de 6 meses da solução da demanda que existiu na revisão. Prova de conceito. Na prova de conceito, a gente quer testar uma plataforma com 2.000 câmeras instaladas e ativas em uma plataforma. O sistema de vídeo monitoramento de arquitetura nativa da nuvem, não sistemas bare metal migrados, que eles têm algum problema de latência, que só vai aumentando a cada vez que você coloca mais uma camada de abstração, porque ele não entende bem o que está acontecendo ali. Realizar o teste de carga, então utilizando essas 20.000 câmeras, fazer testes de analíticos e ver o tempo de resposta que ele tem, quando você aumenta o número de alertas, se o sistema vai travar, congelar, se ele começa a dar delay em gerar alerta quando ele faz uma análise. Fazer o teste de qualidade das integrações para garantir que as integrações são de boa qualidade, sem falhas, ou vai gerar algum tipo de problema ou intermitência da integração, né? Que aquilo tudo vai funcionar e se apresentar como uma solução única e não ficar dando falha de conexão o tempo inteiro ou perda da sincronia da integração, que é um problema grave que a gente encontra em muitos sistemas hoje instalados pelo país. Teste de resistência a falhas e recuperação de falhas. Então, a gente vai desligar partes do sistema, remover componentes e ver se esse sistema se recupera e em quanto tempo ele faz isso. E a capacidade de se manter ativo mesmo que alguma coisa pare de funcionar.
Então, uma funcionalidade foi desativada, mas todo o resto do sistema continua intacto, funcionando, e ele está tentando recuperar aquela funcionalidade que foi danificada ou parou de funcionar por algum motivo. E que ele vai alertar se alguma falha acontecer e te dar uma ideia média ali de recuperação, ou ele vai criar alguma notificação informando que a falha aconteceu e que a coisa está em tratativa de alguma forma. Anderson, mais alguma consideração antes de eu passar para o próximo item? Não, acredito que não. Então tá. Muito obrigado pela colaboração, Anderson. Eu quero novamente apenas aqui pedir para que todos possam se identificar no chat e deixar um e-mail para podermos entrar em contato com as pessoas, com todos os participantes aqui da audiência pública, tá? Apenas reforçando isso para que todos os presentes possam registrar a presença no chat e deixar o e-mail para contato. Lembrando também mais uma vez que no chat tem o e-mail o nosso e-mail smsucitcameras@prefeitura.sp.gov.br, que eu peço que todas as dúvidas e questionamentos sejam enviados por e-mail, ok? Agora eu vou pedir para o Cássio, ele já está habilitado como apresentador. Ok, Cássio, por favor, suas considerações. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem aí? Está me ouvindo, Jabs? Alto e claro. Ok. Bom, tá no slide aí o edital, mas eu não vou falar sobre o edital, eu vou falar mais sobre os procedimentos, né, que a gente vai seguir depois das sugestões e das prováveis adequações que possam ocorrer no termo de referência e no edital. Eu não sei se... você colocou já aí, né? Perfeito. Bom, após a gente fechar o termo de referência perfeitamente, né? Nós vamos iniciar a fase de pesquisa mercadológica, onde as empresas vão trazer para a gente os preços, né, referente ao termo de referência. Por isso, é muito importante aí que as empresas que já estão acompanhando aqui a audiência ponham os e-mails para que a gente possa chamar elas para a gente poder fazer essa pesquisa mercadológica e ter um valor referencial real de mercado, né? É muito importante isso. E a proposta, tanto para a pesquisa mercadológica quanto no certame, ela vai ter que ser o máximo detalhada possível para que a gente consiga fazer a medição de todo o serviço que vai ser prestado, até porque, inicialmente, ela vai ter fases, né, como foi dito, então a gente vai precisar medir conforme vai ser sendo realizadas essas fases, né. Pode passar o slide, Jadson, por favor? Essa fase seria a fase interna ainda, né, da pesquisa mercadológica, e a gente vai passar para a fase externa, né, que aí vai ser com a publicação da autorização do edital, né, da abertura do certame licitatório, né, e a gente pretende dar um prazo aí de 30 dias a partir da abertura no sistema BEC, Bolsa Eletrônica de Compras, para que as empresas tenham tranquilidade para analisar o termo de referência, o edital, se necessário fazer a visita técnica, se for o caso. Ela não é obrigatória, ela é facultativa, né? Vai ter um documento no edital que vai dizer isso, né? Se as empresas tiverem interesse, elas vão fazer a visita técnica, se não tiver interesse, elas assumem a responsabilidade da execução do serviço, tá? E aí, 30 dias após, vamos fazer a abertura do certame, análise das propostas, início da fase de lance, negociação. Depois da negociação, a gente vai receber a proposta da empresa vencedora, né? Com melhor proposta, não a vencedora, mas com a melhor proposta. E a gente vai suspender o certame para que seja feita a prova de conceito, né? Pela unidade requisitante, né? Acompanhada por toda a equipe, né? E somente após a
a prova de conceito ser validada, é que a gente vai passar para recebimento da documentação de habilitação e aí para homologação. Seriam essas as considerações que eu teria para dizer aí da questão procedimental. Tá bom? Acho que a gente fica por aqui já. Cássio, muito obrigado pelas considerações. De verdade, muito obrigado. Estou aqui apenas com um slide com um calendário resumido, ok? Das próximas etapas do processo. Um calendário que nós estamos aqui na audiência pública. Depois nós vamos para a fase de consulta pública. Só um segundinho. Desculpa. Nós estamos na audiência pública, depois vamos para a fase de consulta pública. Estaremos depois, terminou a fase de consulta pública, estaremos fazendo a compilação de todas as contribuições, ok? Após a compilação de todas as contribuições, estaremos fazendo uma pesquisa de mercado, essa que o Cássio acabou de falar, para poder verificar o preço médio. Depois estaremos publicando o edital. Após a publicação digital, vai ficar 30 dias para publicar o edital. A princípio, serão 30 dias, pois o PROS ainda vai estar em análise. Mas, a princípio, 30 dias o edital vai ficar publicado para apresentação de propostas. Após a apresentação de propostas, será feita a prova de conceito. E, como foi feita após a prova de conceito, daí será entregue a toda a documentação para homologação, depois a assinatura do contrato e o início da prestação de serviços. Mais uma vez, quero dizer a todos, peço que deixe seu registro por e-mail, ok? E, secretário, eu acho que a única dúvida mais pertinente que foi feita aqui é em relação, perguntaram se vai ser disponibilizada a audiência em algum canal para as pessoas terem acesso depois à audiência pública. Eu acho que nós estaremos vivendo aqui, junto aos setores de tecnologia, para ver se a gente vamos conseguir disponibilizar essa audiência em algum canal ou rede social ou algum site para consulta posterior, mas isso ainda estaremos em verificação. Acho que eram essas considerações que tínhamos para hoje, senhor secretário. A palavra é sua. Muito obrigado. Não, primeiro eu acho que devemos, o certo é disponibilizar. A gente pode subir um link lá no YouTube e disponibilizar para eles. E agora eu acho que tem que abrir para questionamentos, né, Javes? O pessoal que se quiser manifestar, uma vez que tudo apresentado aqui, quem quiser se manifestar, agora é a oportunidade, né? Eu vou pedir para que quem tem algum interesse que levante a mão, que a gente possa abrir assim individualmente a partir das pessoas que vão estar levantando a mão, e daí eu vou estar habilitando um participante para fazer as perguntas, ok? Ou seja, levantou a mão, a gente abre aqui para fazer os questionamentos, certo? Simples assim. Correto. Então, disponível aí para questionamentos dos participantes a partir de agora. É só levantar a mão no chat aí que a gente libera a participação, né? Ok. Temos uma pergunta do Ulisses, eu vou estar liberando ele aqui um minuto só. Câmera. Ulisses, já está habilitado o seu microfone e a sua câmera. Ok, obrigado. Estou entendendo pelo documento, e que esse seria o objetivo, que o contrato vai ser firmado por um prazo de 5 anos, né? 60 meses desde o início, não é isso? Essa seria a primeira parte. Tá sim, certo? Com certeza. Certo, de acordo. Tá. A segunda, durante todo este período, deverão ser mantidas alocadas as pessoas de suporte necessárias? A pessoa de suporte será da empresa, serão apenas 2 pessoas no local, uma no local do centro de monitoramento e outra no centro administrativo. Serão 2 pessoas que serão. A empresa vai ter que manter fixa nos locais para
ter um maior acesso em relação à empresa. É 7 por 24 ou por 8? No centro administrativo, ok, horário normal, horário comercial, mas em compensação, no centro de monitoramento, 7 por 24, com certeza. Ok, obrigado. Ok. Próximo. Mais alguma contribuição? Senhor secretário, eu acho que aparentemente mais nenhuma contribuição. Aguardo mais algum. Se não há mais contribuições, a gente agradece, né, a participação de todos. Espera, de fato, que isso aqui não é, né, não é a derradeira oportunidade de se manifestar. Nós temos lá no site Participe Mais a possibilidade de manifestação, contribuição, questionamentos, todos eles, todos, absolutamente todos, serão analisados, respondidos. É uma diretriz da gestão aqui, do gabinete da secretaria, certo? Para que todos sejam respondidos, tenham o devido retorno. Acho importante para a transparência do processo e, obviamente, para a construção de uma nova política pública de segurança, que é o que a gente está propondo aqui. Tá bom? As fases foram explicadas, a gente encerra no dia 2, e aí depois a gente tem um período para a compilação desses dados, ajuste, e aí a publicação efetiva do edital, né? No meio no caminho tem pesquisa mercadológica, então muitas empresas, a gente espera todas que deixarem aí seus contatos, a gente vai pedir, vai fazer a consulta mercadológica, né, para poder balizar aí o nosso edital, né? Enfim, esperamos aí de fato ter sucesso nessa empreitada aí de contratar nessa nova plataforma, esse novo serviço para a cidade de São Paulo. Obrigado a todos. Sem mais questionamentos ou manifestações, eu declaro encerrada a audiência pública sobre o programa Smart Sampa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vou estar encerrando aqui a gravação e encerrando a reunião. Muito obrigado, secretário.